Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Eu me chamo Gabriel Canaã, aqueles que não me conhecem. Eu sou servidor da Unipampa. Passei no último concurso. Fui aluno aqui do Tchê, inclusive, como vocês são hoje. E hoje eu vim conversar com vocês, né? Apresentar para vocês a Lei 11.091, que será o plano de carreira de vocês depois da aprovação de vocês. Então, eu queria começar contando para vocês, e na verdade já dando uma dica, assim, e pode ser uma dica meio boba, mas no concurso da Unipampa que eu fiz, eu me lembro que uma das matérias que estava no edital era a Lei Complementar 101, que eu acho que está no edital de vocês também, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí quando eu comecei a estudar para aquele concurso, eu fiquei assim meio em pânico com essa lei, porque era uma lei que eu não dominava o assunto, eu não gostava de estudar, eu tinha dificuldade de estudar. Então eu comecei a colocar bastante ela nas minhas revisões, fazer bastante questão, ler bastante a lei. E me preocupei assim bastante com isso, fui melhorando assim os índices de questão. E aí no dia do concurso, na prova, eu tô fazendo a prova ali, né, e nada de aparecer a tal da lei, e nada da lei, eu, não tem questão da lei, né. E aí quando eu folhei, assim, a última página, bem em cima, assim, era uma das últimas questões, começou aquilo, né, a Lei Complementar 101, não sei o que lá, o fulaninho fala, não sei o que lá, e eu, era uma questão com baita de um texto, né, final da prova, tô cansado. E aí eu, não acredito. E eu resolvi pular. Pulei direto para qual era a pergunta ali no final. E aí a pergunta era o seguinte: a Lei Complementar 101 é conhecida como? E as alternativas, né? Uma das alternativas era Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu me matei estudando aquela lei, né? Fui aprendendo aquelas coisas que eu não gostava, e no fim, o que eu precisava saber era o nome da lei, né? O apelido da lei. Então eu deixo essa dica para vocês, né? Eu não vi isso acontecer de novo, mas a gente não sabe, né? Então sempre que vocês forem estudar uma legislação, procurem fazer esse estudo ativo, assim, né? Não fiquem lendo e nem sei o que eu tô lendo. Então, lê ali uns 10 minutinhos, né? Cansou, não sei o que, já não tá fazendo sentido para ti, para, né? Toma uma água, levanta, alonga, enfim, distrai um pouco e volta para ler mais um pouco. Então, a lei que a gente vai estudar hoje é a Lei 11.091/2005. Fiquem sabendo. É o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Eu não sei se vocês já deram uma folhada nessa lei, já deram uma estudada nela, mais ou menos. Ela é uma lei curta, né? Não é uma lei muito comprida, ela tem 27 artigos, alguns têm uns incisos ali, mas não é nada muito comprido, é tranquilo de ler e reler ela. Mas ela é uma lei tem bastante conceito, né? Ela tem uma certa decoreba ali que a gente precisa fazer, porque as questões trabalham muito com isso, né? Eu trouxe aqui várias questões para a gente trabalhar, e se vocês já estão fazendo, vocês vão ver também, que às vezes eles mudam uma palavrinha, né? Alguma coisa que a gente tem que estar ligado no que a lei está pedindo, qual é o conceito da lei ali, para a gente estar atento. E aí, assim, um último informe para vocês, né, antes da gente iniciar propriamente a aula, é que essa lei foi alterada ano passado, em 2025. Ela teve alteração. Então, tem assuntos, assim, bem quentes, né, que foram mudados recentemente. Então, são artigos para a gente ficar de olho. No material que vocês receberam, tem alguns artigos que estão grifados em verde. São os artigos que o Instituto Access já cobrou anteriormente. Então, pode ser que não cobre, né? Pode ser que cobre, mas como já cobrou, a gente fica de olho.
E também eu deixo a dica para vocês de ficarem de olho no que foi alterado ano passado, que pode ser um tema da prova de vocês. Começando então, essa lei então estrutura o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, como eu falei para vocês. E aí são os cargos efetivos de técnicos administrativos e de técnicos marítimos, de que trata essa lei 7.596. Os cargos a que se refere o caput, então, se refere ao artigo 1º ali, vagos e ocupados integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. E aqui é um ponto já bem importante, que eu já vi ser cobrado. O regime jurídico dos cargos do plano de carreira é instituído pela Lei 8.112, de 1990. Então, antes dessa lei, né, os servidores das instituições federais de ensino não tinham um plano de carreira para eles, então por isso que essa lei traz aqui no início, né, os cargos que compõem o plano de carreira. Mais adiante a gente vai ver que ano passado, uma das alterações foi a criação de outros cargos que não existiam. E aí, esse artigo 2º, eu indico para vocês que vocês fiquem bastante de olho. Vou dar uma marcadinha nele aqui. Para os efeitos desta lei, são consideradas instituições federais de ensino. Então, é o primeiro conceito que essa lei nos apresenta. Os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação, que tenham por atividade fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão. E que integrem o Sistema Federal de Ensino. Muitas vezes, né, várias questões fazem isso. Trazem esse artigo 2º quase todo inteiro ali, bonitinho. E aí no final eles colocam, não precisa integrar o Sistema Federal de Ensino, ou omitem essa parte do final. Então, tenham em mente, as instituições federais de ensino são órgãos e entidades públicos, que sejam vinculados ao Ministério da Educação, que tenham por atividade fim desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e extensão, e integram o Sistema Federal de Ensino. Então, o segundo capítulo da lei vai nos trazer um pouco da decoreba que eu comentei antes com vocês, né? Então, esse artigo 3º, que traz os princípios e diretrizes para a gestão dos cargos do plano de carreira, tem uma série de incisos, e as bancas, né, no geral, costumam brincar muito com esses incisos, colocam eles nas questões e às vezes nos confundem. Então, na gestão desses cargos, deve-se observar os seguintes princípios e diretrizes. Primeiro, a natureza do processo educativo, a função social e os objetivos do Sistema Federal de Ensino. Às vezes essa função social é trocada também. A função econômica, ou às vezes colocam outra função. Tem que observar a função social. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as competências específicas decorrentes. A qualidade do processo de trabalho, esse aqui também é muito comum de tirarem a qualidade daqui, então dizerem que independe da qualidade. Não independe, né? A gente preza pela qualidade do processo de trabalho. O reconhecimento do saber não instituído, resultante da ação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Esse inciso, ele é uma batalha que a carreira vem tendo, né? Então eu acho que é interessante vocês gravarem isso também, que existe esse reconhecimento do saber não instituído. Existe um pleito que isso seja observado, né? A legislação seja modificada, para que aqueles servidores que ocupam cargos em comissões, que trabalham com chefia de determinados setores por muito tempo,
eles tenham uma vantagem pecuniária, né, adicionada na sua remuneração. Então, a base disso, né, é esse inciso 4, que busca o reconhecimento do saber não instituído. Né? Então, é o saber que não é formalizado, né, não tem um diploma ali, não tem um certificado, mas que o servidor, por passar anos trabalhando com determinados assuntos, ele tem esse saber adquirido, né? Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Aqui também é bem comum eles tirarem planejamento estratégico, colocarem que deve observar o planejamento pessoal do servidor, né? Enfim, coisas meio nada a ver assim, mas fiquem sabendo que é o planejamento estratégico. A investidura em cada cargo é condicionada à aprovação em concurso público. Mais à frente, a lei vai nos dizer que esse concurso público é de provas ou de provas e títulos. Então, não se prendam apenas a provas. Pode ser provas e títulos. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Este aqui também é bem parecido com o anterior que eu comentei com vocês. Às vezes eles colocam aos objetivos pessoais. A garantia de programas de capacitação que contemplam informação específica geral, nesta incluída a educação formal. Então, na Unipampa, se você sabe, programas de pós-graduação da Unipampa têm uma reserva de vagas para os servidores. Então, atende a esse objetivo aqui, né? A gente tem, dependendo do quantitativo de vagas, consegue ingressar em mestrado, em doutorado, com uma vaga reservada a um servidor da Unipampa. A avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos, decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. E a oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. Então, esse último inciso garante que a nossa carreira ela pode ocupar a chefia de diretorias, de coordenações, dos mais diversos setores, né? Respeitadas as normas específicas. Né? Então, tem alguns cargos, algumas chefias que a carreira não pode ocupar, mas, via de regra, não tendo nenhum impedimento, os servidores da carreira técnica administrativa em educação podem ocupar a chefia. E na Unipampa a gente tem vários servidores ocupando de fato. E aí o parágrafo único: as instituições federais de ensino poderão conceder, na forma do regulamento, bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio aos ocupantes de cargo público efetivo, de técnico administrativo envolvidos nessas atividades, atendido o disposto no artigo 8º desta lei. E aí o artigo 4º, ele está em verde aí, com esse alvo, né, porque ele é um dos que já foi cobrado pelo Instituto Access. Então, ele fala: caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis: demandas institucionais, proporção entre os quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários, inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Então aqui eu trago para vocês a questão, foi cobrada um concurso da Universidade Federal da Fronteira Sul. Pessoal do online, o caderno, ele vai, esses slides aqui, eles vão subir depois da aula, tá? Então, com base no que dispõe a Lei 11.091,
caberá à instituição federal de ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas as variáveis dispostas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale. Então, o texto da questão, se vocês forem ver, é o artigo 4º, né? É o caput do artigo que eles copiaram e colaram ali. E aí, a C? Pessoal de casa responderia qual? C também. Então, deve considerar demandas institucionais? Deve. Proporção entre os quantitativos de força de trabalho do plano de carreira vários? Deve também. Resultado insuficiente em avaliação 360 graus? Isso tá estranho, de fato, né? Deve considerar inovações tecnológicas e deve considerar a modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Então, é a alternativa C, o gabarito, está ali no artigo 4º, né? Então, as outras alternativas são os incisos do artigo 4º. E aí os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação, eles deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino para atender às suas necessidades, de acordo com as variáveis indicadas nos incisos 1 a 4 deste artigo e conforme previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24. Então, anualmente, a Unipampa e as demais instituições federais de ensino, né, elas informam ao MEC quantos cargos estão vagos, quantos cargos são necessitados, e esses cargos que estão lá no MEC disponíveis a serem redistribuídos às outras instituições são redistribuídos com base nesses critérios aqui. E aí, então, a gente chega na parte dos conceitos que eu comentei com vocês, que essa lei tem muitos, né? Para todos os efeitos desta lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Então, plano de carreira. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores, titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Então, servidor que está no plano de carreira é titular de cargo. Não se esqueçam disso. Muitas vezes as bancas falam que é o servidor titular de emprego, que é o servidor contratado, e não é nada disso, né? É uma confusão de conceitos que eles trazem ali, mas quem integra o plano de carreira são servidores titulares de cargos. Nível de classificação. Então, essa lei, ela tem 5 níveis de classificação, na lei ainda, tá? Na prática, os 3 primeiros níveis, eles já não existem mais, eles são cargos em extinção, porque eles eram cargos que ou não exigiam escolaridade nenhuma, ou era uma escolaridade muito baixa. Eles foram deixando de existir. Então, nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho das suas atribuições. Então, hoje em dia nós temos 5, tá? Nós temos os níveis A, B, C, D e E. O nível D é o nível dos cargos de nível médio. A, B e C é o que eu comentei com vocês, eles existem na lei, mas estão sendo extintos, né? Mas para os efeitos da lei, se a prova perguntar para vocês, de acordo com a lei, são 5 níveis. E os cargos de nível E são os cargos de nível superior. Padrão de vencimento. Então,
é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira, em função do cargo e do nível da classificação. Pode, claro. Ela fala. Ele tem um artigo que fala nos 5 níveis. Mas hoje em dia é quase... Ele especifica... Isso, mas aí ela tem uma série de anexos, essa lei aqui, que eu até não trouxe aqui para vocês, mas aí nos anexos tem todos os cargos ali. E ele é meio confuso de ver, porque os anexos eles foram sendo revogados, e aí tem uns que estão todos riscados, assim. Mas lá nos anexos tem todos os cargos. Aí tem uma série de cargos de nível... DD não tem tantos, né? Mas de nível E tem uma série de cargos, né? Tem administrador, tem engenheiro isso, engenheiro aquilo, tem médico veterinário. Todos esses cargos de nível E fazem parte da carreira. Assim como o cargo de assistente em administração, que é de nível médio. E assim como os outros cargos A, B, C. Técnico em informática, isso. Tem o técnico, tem o analista também, né? Tem dois cargos de TI. Padrão de vencimento, então. É a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do cargo e do nível de classificação. Essa redação aqui, ó, foi modificada ano passado, né? Então foi dada por essa lei 15.141. E aqui, até a encrenca não é tanto, mas a parte da remuneração e da progressão na carreira, ela modificou muito ano passado. Então, eu alerto para vocês que fiquem atentos, a gente vai chegar lá nos artigos que falam especificamente disso e conversar melhor. Mas o que esse inciso nos diz, né, basicamente, quando a gente ingressa na carreira no nível D, por exemplo, a gente vai ingressar no padrão 1. E a gente vai ter uma série de progressões, a gente vai ir subindo de padrão. A gente vai para o padrão 2, padrão 3, padrão 4. Depois que a gente progredir, a gente fizer a aceleração da progressão por capacitação, na verdade, esse nome foi modificado, né? A gente vai pular uma coluna para o lado. E a gente vai seguir no P4, por exemplo, mas o P4 vai estar um pouquinho mais abaixo. Isso aqui a gente vai evoluindo a nossa remuneração, tanto nesse sentido, quanto nesse sentido aqui. Então o padrão de vencimento é isso. Tem o padrão inicial da carreira, e aí tu vai subindo, e depois, quando tu consegue um nível da capacitação, tu mantém este padrão, mas tu recebe uma base um pouquinho maior. Basicamente é isso, tá? Cargo, então, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Esse conceito tem outras leis também, né? Acho que vocês já estão familiarizados com ele. Esse inciso 5, então, pra vocês entenderem melhor, tá? As alterações na lei, elas foram feitas por medida provisória. Quando a medida provisória se tornou lei, a gente tem esse texto aqui, né? Era feito pela medida provisória e aí foi revogado pela lei 15.141. Ambiente organizacional. Então, é a área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. E aí, por fim, os usuários são pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino. Aqui ele retoma o conceito que ele nos apresentou lá no início da lei. Então, pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino,
que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Então, é comum da banca tentar nos confundir e falar que os usuários são os alunos, né? Mas os usuários são bem além dos alunos, né? Basicamente, todas as pessoas ou todas as coletividades que se envolvem de alguma maneira com os serviços prestados pela Instituição Federal de Ensino. Até aqui, estamos bem? Como é que estão? Pessoal do online, alguma questão, alguma dúvida até então? Se quiserem, né, fiquem bem à vontade para me interromper e questionar, enfim, a gente conversa. Prosseguindo, então, aqui é aquela questão que eu comentei com vocês, né? Era uma alteração feita pela medida provisória. Depois, quando veio a lei, a gente fica com esse texto aqui. E aí aqui está a redação que ficou com a lei. Os cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação: A, B, C, D e E, de acordo com o disposto no artigo 5º, caput, inciso 2, no anexo 2 e no anexo 2A. Então, o artigo 5º, inciso 2, é aquele que a gente conversou sobre o nível da classificação, que fala dos cargos da mesma hierarquia, né? E aí o artigo 7º nos traz os 5 níveis de classificação. Então, nesses anexos aqui, né, no 2 e no 2A, que estão a lista completa dos cargos da lei. Entendeu? Eu não trouxe aqui para vocês porque eu nunca vi isso ser cobrado em prova, né? Eu acredito que não vai cair e eu acho que é mais nos confundir do que ajudar, porque é uma partezinha assim tenebrosa. Então, o artigo 7º, ele ganhou vários desdobramentos ano passado, né? Então, 7º A, a partir de 1º de janeiro de 2025, os cargos que compõem o plano de carreira em cada nível de classificação serão estruturados em 19 padrões de vencimento, conforme correlação estabelecida no anexo 1D. Então, o anexo 1D, ele vai trazer a lista completa ali dos padrões de vencimento, né, que é o que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Então, esse padrão inicial, ele vai até o padrão 19, que é o teto da carreira. Pode. Tu tem uma progressão por mérito, que hoje em dia é anual, mudou ano passado também. Hoje em dia ela é a cada 12 meses tu tem uma progressão por mérito. E aí a cada 5 anos tu tem uma aceleração da progressão por capacitação, que é o nome novo, né? Antigamente era só progressão por capacitação. Então, a cada 12 meses tu vai avançando. Em porcentagem eu vou ficar te devendo agora. Mas é assim, essa progressão é boa. Mas aí a progressão por capacitação é melhor, porque se tu pega o anexo lá, né, tu vai ver que ele tem várias... deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele vai ter o padrão aqui, no nível D, ele vai ter várias colunas aqui, tá? E aí tu vai avançando assim, ó, por mérito, tá? Aí tu vai chegar num determinado... Isso, aí tu vai chegar, por exemplo, num padrão 3 aqui, e aí aqui tu vai ter os teus níveis de capacitação, o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí quando tu passar do 1 pro 2, o teu P3 ele não vai ser aqui, ele já vai ser mais para baixo, entendeu? Já vai ter um aumento maior quando tu mudar a capacitação. Mas agora a capacitação é a cada 5 anos, então ela ficou um pouquinho mais demorada.
Então, artigo 7º-B, integrarão o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação os seguintes cargos. Esses cargos são cargos novos, criados ano passado. O cargo de técnico em educação, no nível da classificação D, então é um novo cargo de nível médio, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico, relativas à execução das competências constitucionais e legais das instituições federais de ensino. Prestem bem atenção nisso aqui, ó, apoio técnico, administrativo e logístico, porque o próximo cargo que foi criado é esse aqui, ó, analista em educação, que é um cargo no nível da classificação E, então ele vai exigir um diploma de nível superior, com atribuições voltadas para o exercício de atividades técnicas, administrativas e logísticas, relativas à execução das competências constitucionais e legais a cargo das instituições federais de ensino. Então, se vocês forem ver, o texto ele é basicamente igual, e na verdade o que muda é que o cargo de nível de classificação D, ele faz o apoio técnico, administrativo e logístico. E o cargo de nível de classificação E, ficou meio por cima aqui, ele faz o exercício de atividades técnicas, administrativas e logísticas. Na prática, eu não sei como é que isso vai acontecer, né? Mas no texto tem essa diferença aí, é uma bela de uma casca de banana para a gente se perder numa questão, né? Então, fiquem atentos. E aí o parágrafo 1º criou outros cargos, né? Ficam criados por transformação dos cargos vagos constantes da tabela 1 do anexo 8, observado o disposto no artigo 7º-C, então, é o próximo artigo, na verdade, que fala dos cargos vagos. Os seguintes cargos no âmbito do Ministério da Educação para redistribuição às instituições federais de ensino. 4.040 cargos de técnico de educação, que é o cargo novo de nível D. 6.060 cargos de analista em educação, que é o cargo novo de nível E. Então, foram 10.000 cargos criados ano passado, de cargos que estavam vagos lá no MEC. E o concurso público nos cargos a que se refere o parágrafo 1º, então, nesses dois aqui, ocorrerá após sua regulamentação. Sinal que pretende chamar bastante. Na verdade, assim, esses aqui são outros cargos, né? Teria que ter um outro concurso para eles. Mas, assim, eu acredito que chame bastante, né? O concurso que eu fiz, eu contei aqui a vez que eu vim conversar com vocês, né? Mas talvez todos não estavam presentes, a turma cresceu. O concurso que eu fiz tinha uma vaga, né? Quando eu fui nomeado, a pessoa que passou em segundo lugar também já tomou posse junto comigo. Então, de saída já foi chamado o dobro do que tinha de vagas, né? De saída já foi chamado o dobro do que tinha de vagas, né? Que era uma vaga, já foram chamados 2. E aí ele seguiu chamando assim, eu nem sei em qual colocação parou, mas o concurso chamou muita gente mesmo. Então, eu acredito que tenha uma boa possibilidade aí. Parágrafo 3º, então, poderão ser exigidos outros requisitos de ingresso em razão do exercício da profissão. Isso aí vai depender, né, dessa regulamentação que ele fala aqui, o que ele vai exigir para esses cargos, principalmente o de nível E ali. Parágrafo 4º. As áreas, as especialidades, a formação e as atribuições específicas para os cargos a que se referem
os incisos 1 e 2 do caput serão estabelecidas em regulamento. Então, o que esses cargos vão fazer, de fato, também vai vir neste tal regulamento. Artigo 7º-C, os cargos vagos e os que vierem a vagar, constantes da tabela 3 do anexo 8, ficarão provisoriamente alocados no Ministério da Educação. Então, os cargos vagos, e a gente tinha visto isso pouco antes na lei aqui, né? Os cargos vagos vão para o MEC. O MEC, então, cargos vagos vão para o MEC. E o MEC de lá distribui para as instituições federais de ensino. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui, tá? Mas aqui fala a tabela 3 do anexo 8, aqui fala a tabela 1 do anexo 8, a gente já teve o anexo 2, o anexo 2A, então é uma lei que, se vocês forem buscar os anexos dela, vai ser bem... E cada anexo, assim, é uma tabela enorme, com um monte de coisa. É bem chato de ler e bem fácil de se confundir. Então, eu indico a vocês que fiquem só no texto da lei mesmo, não se aventurem muito pelos anexos, porque não é cobrado, né, e pode confundir vocês. Artigo 7º-D, então, fica autorizada a transformação sem aumento de despesa dos cargos que vierem a vagar, constantes da tabela 2 do anexo 8, nos seguintes cargos: 6.226 cargos de técnico em educação, novamente é um novo cargo de nível D, 9.340 cargos de analista em educação, é o novo cargo de nível E. Então, além daqueles que foram criados, né, aqui houve uma autorização de criação de mais 9.000, mais 6.000, 15.000 e poucos cargos, né? Aí existe esse detalhe aqui, né? Sem aumento de despesa. Por que eles colocam isso, né? Os cargos que estão vagos podem não ser cargos de nível D, podem não ser cargos de nível E. Podem ser cargos dos níveis A, B e C, que a remuneração é mais baixa. Então, isso aqui, na verdade, é um teto que é estabelecido de criação de cargos. Não pode ultrapassar isso. E como provavelmente tenha mais cargos vagos do que isso aqui, esses cargos eles vão se juntando, né, e formando um cargo. Então, alguns cargos de remuneração menor se juntam e formam um cargo de remuneração maior. E aí, respeitando o teto que esse artigo nos traz, de 6.226 do nível D, 9.340 do nível E. A Amanda perguntou quanto tempo demoraram para chamar o senhor. Fui bem rápido. Eu fiz a prova em julho, se eu não estou enganado. E aí eu fui aprovado em primeiro lugar nessa prova, então eu fui o primeiro a ser chamado. Eu acredito que a nomeação saiu início de novembro, alguma coisa assim. E aí eu entrei em exercício em novembro mesmo, no dia 14, eu acho, dia 17 de novembro, mais ou menos assim. Fazer 10 anos esse ano, exatamente. Então foi da prova até a entrada em exercício, não chegou, quer dizer, chegou a 3 meses e pouco, né? Então, o artigo 7º-E, o Ministério da Educação deverá submeter a apreciação e a autorização do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, o CIPEC, as transformações dos cargos que vierem a vagar, a que se refere o artigo 7º-D, observada a adequação orçamentária e financeira. Então, é aquele artigo que a gente leu anteriormente. Artigo 7º-F, Regulamento do Poder Executivo Federal, disporá sobre a transformação dos cargos vagos e que vierem a vagar, relacionados no anexo 2, em cargos de técnico em educação,
é o novo cargo de nível D, e de analista em educação é o novo cargo de nível E, de que trata o artigo 7º-B do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, sem aumento de despesa. Agora a coisa fica mais leve, agora a coisa fica mais legal. Artigo 8º, então. Atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. Eu vou circular esse artigo porque ele cai muito em prova. Estão sempre brincando com essas atribuições, estão sempre mudando alguma coisa, estão sempre trocando alguma palavra, tirando alguma palavra, mudando o sentido. Então a gente tem que estar atento. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas e especializadas relativas às ações de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada nas instituições federais de ensino. E aí, por fim, executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros, de que a instituição federal de ensino disponha, a fim de assegurar eficiência, eficácia e efetividade das atividades de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada das instituições federais de ensino. Essas redações novas aqui, dada pela Lei 15.141 do ano passado, essa aqui não, tá? Então, observem que ela está bem menorzinha, né? E aí, ano passado, e isso é uma tendência, tá? Então, observem nas questões, era comum a gente ver falar muito em ensino, pesquisa e extensão, relacionados às instituições federais de ensino. Isso já foi atualizado, né? E aí esses conceitos de inovação, gestão e assistência especializada, eles estão muito incorporados no cotidiano das instituições federais de ensino. Então, sempre busquem, né? Se ficarem em dúvida de alternativas, sempre tentem achar essas palavras de inovação, de gestão. A própria Unipampa, né, tem uma pró-reitoria criada agora no final do ano, que é uma pró-reitoria da inovação. Então, é algo que está bem em alta, né? Carol, professor é ano eleitoral. Tem que chamar antes, ou senão só ano que vem. Tem um prazo ali, né, para ocorrer as nomeações, e aí só depois que passar a eleição. Mas até esse prazo, né, dependendo de como correr o concurso aí. Parágrafo 1º. As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. E aí o parágrafo 3º, as atribuições previstas no inciso 2 do caput desse artigo, que são aquelas de planejamento, organização, execução ou avaliação de atividades técnico-administrativas e especializadas, relativas à pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada, e incluem a coordenação de projetos de pesquisa e extensão, cabendo a percepção de bolsas de pesquisa e extensão, pagas diretamente pelas instituições federais de ensino,
por agência oficial de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada por instituição federal de ensino, ou por organismo internacional amparado por ato, tratado ou convenção internacional. Então, esse parágrafo terceiro, ele nos traz essa possibilidade, que é bem recente, né, de 2023, dos servidores desta carreira, né? Então, basicamente, nas instituições federais de ensino, nós temos a carreira dos técnicos administrativos em educação, a que vocês irão ingressar, e a carreira do magistério superior, que é a carreira dos professores, dos docentes. Antes disso aqui, os projetos de pesquisa e extensão eram coordenados sempre pelos professores. Então, não existia a possibilidade dos servidores integrantes da nossa carreira de coordenar um projeto de pesquisa, né, e aí de receber bolsa por isso. Com essa alteração legislativa, existe essa possibilidade. Ocorre na Unipampa, inclusive, a gente tem colegas que coordenam alguns projetos de pesquisa, alguns projetos de extensão que não são da carreira do magistério superior. Então, isso aqui é uma bela possibilidade de desenvolvimento, né, tanto profissional e pessoal também, né, porque às vezes ocorre comigo, né, eu sou concursado de nível médio, mas eu sou formado em Direito, então às vezes ocorre também de servidores colegas, né, que são concursados de nível médio, ou mesmo de nível superior, né, e tem uma trajetória de pesquisa em determinada área, e aí esse parágrafo garante que esses servidores possam coordenar projetos e receber bolsas. Olá, boa noite, estou recém-chegando. Professor, qual a disciplina que o caderno que o senhor está usando? Oi, Simone, foi respondido, né? Então é a Lei 11.091, é o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Então, eu trouxe umas questões para nós vermos como é que a gente está. A maioria delas fala sobre assuntos que a gente já conversou aqui. Algumas misturam algumas coisinhas, né? Mas eu tentei trazer, nesse momento, o que a gente já falou em aula. Então, questão do ano passado, concurso da URGS, feito pela Fundatec, de acordo com a Lei 11.091, que dispõe sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de padrão de vencimento. Então, conjunto de cargos de mesma hierarquia classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas e experiência. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores, constituindo-se um instrumento de gestão do órgão ou entidade. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que são cometidas a um servidor. Posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do cargo e nível de classificação. Ou área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais. O pessoal de casa está respondendo. E aqui, C? C. Tudo isso aqui está na lei, né? O pior é isso, né? É um monte de conceito que está na lei e aí chega na questão e a gente se confunde, né? Tem um pessoal falando de... Então, padrão de vencimento é a letra D, né? Artigo 5º, inciso 3. Essas questões, elas são boas para a gente revisar, né? Então, o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito da escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas e experiência, é o nível de classificação. Lembrem, é o A, B, C, D e E.
Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores, constituindo-se um instrumento de gestão do órgão ou entidade, é o conceito do plano de carreira. É o conceito dessa lei, né? Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Essa palavra aqui, ela entrega bastante, tá? São cometidas a um servidor. Ela é meio esquisitona, né? E eu acho que ela é utilizada só no conceito de cargo, né? Isso aqui é o conceito de cargo. E a área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais, é o conceito de ambiente organizacional. Questão 3, então, concurso da URGS também, de analista de TI. Do ano passado. Considerando as disposições da Lei 11.091, que institui o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, o PCC-TAI, assinale a alternativa incorreta. Então, aí, não? O pessoal de casa, o que vocês me dizem? A B tá fácil para nós, né? Cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação. A, B, C, D e E. Essa tá certa. Tá ruim para ler? Tá cortando? Não. Tá embaçado. Deixa eu ver se melhora para vocês. Mais embaçado? Então, qual é a alternativa que tá lendo? A D? As instituições federais de ensino poderão conceder, na forma do regulamento, bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio aos ocupantes de cargo público efetivo de técnico administrativo envolvidos nessas atividades. Então, essa a gente falou bastante agora também, né? Tá correto. Considera-se nível de classificação o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Essa parte aqui que tá meio esquisita. Mas tá na lei, tá certo. E a A, né, constitui princípio e diretriz da gestão do PCC-TAI e a garantia de programas de capacitação contemplem a formação específica geral, nesta incluída a educação formal, tá certa também. Então, é a letra E, de fato. E aí, ela é uma questão bem chata, né? Mas é o que eu tinha comentado com vocês. O ingresso nos cargos do plano de carreira ocorrerá no padrão inicial do respectivo nível de classificação, exclusivamente mediante concurso público de provas. Pode ser provas e títulos. Então, cuidem bastante essas generalizações, né? Essas palavras que retiram qualquer possibilidade, né?
essas questões, essas alternativas com exclusivamente, com somente, com apenas dessa maneira, essas questões são indicativos de que a questão está incorreta. Então, a letra A está ali no artigo 3º, inciso 8. Letra B é o texto do artigo 7º. A letra C é o parágrafo único do artigo 3º. E a letra D é o inciso 2 do artigo 5º. Questão 4, pessoal, tá... A respeito da Lei 11.091, o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, assinale a alternativa correta. Então, buscamos a correta agora. Agora é correta. O pessoal no chat já está se manifestando. Tem gente falando A, falando C, agora o pessoal mudou para B. É B? Então, gestão dos cargos do plano de carreira observará princípios e diretrizes, dentre os quais a natureza do processo educativo, a função econômica e os objetivos do Sistema Federal de Ensino. Função econômica, não. Função social. Pular B. Plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de empregos que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão do órgão ou entidade. São titulares de cargos. Para fins de aceleração da progressão por capacitação, isso a gente ainda não falou, tá? Cada evento de capacitação deverá ser computado mais de uma vez, mas não é mais de uma vez, né? Ele deverá ser computado uma vez. Desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá exclusivamente mediante progressão por mérito profissional, sendo a capacitação profissional um fator secundário. Então, não é exclusivamente, né? Existem as duas. A alternativa correta é essa, mas agora eu estava vendo que ela não é também, né? Porque tanto o enunciado aqui, quanto a questão, saiu 95, né? Essa tem que anular, né? Aqui ela está correta, mas a data está errada, 2005. Então, aqui vocês encontram no artigo 3º, inciso 1, né? É a função econômica que está errada. Essa aqui foi o gabarito, mas a data está errada. Aqui é /05. Aqui no artigo 5º, inciso 1, não são titulares de empregos, são titulares de cargos. Aqui, cada evento é computado apenas uma vez. Esse artigo é novo, ó. É o artigo 10b. E aqui o desenvolvimento ele não é exclusivamente
mediante progressão por mérito. Também é um artigo novo, né? O mesmo artigo, na verdade. Aqui é o caput e ali é o parágrafo. Cinco. De acordo com a lei, então, os técnicos administrativos em educação buscamos a resposta certa aí também. O pessoal de casa começou a responder. Pessoal daqui da sala, o que vocês me dizem? Então, eu vou pular A, tem muita gente respondendo A, eu vou pular ela. Então, os técnicos administrativos em educação não poderão receber bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio. Essa aqui está contra tudo que a gente vinha falando, né? Então, eles poderão, é uma possibilidade. Deverão planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas e especializadas relativas às ações de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada nas instituições federais de ensino. Ela veio bem bonita, né? Mas não poderão coordenar projetos de pesquisa e extensão. A gente viu que é possível. Poderão ser providos por comissão? Não. É por concurso, né? Provas e títulos, mas é por concurso. E aí, essa última a gente não falou na aula ainda. A mudança do nível de capacitação e do padrão de vencimento, então, os dois tipos de progressão, acarretará a mudança de nível de classificação. E aqui tem um não. Não acarretará. Então, o nível de classificação, por exemplo, faz o concurso para o nível de classificação D, tu vai até o final, né, até tu te exonerar para outro cargo, ou até tu te aposentar, no nível de classificação D. Esse nível não muda. E aí as questões trazem muita coisa, que muda o nível se capacitando, muda o nível progredindo, mas ele não muda. Tu ingressa com um nível, e aí tu só muda, na verdade, um novo concurso para outro cargo, né? Então, a correta é a letra A. Deverão ter oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. Então, está lá no artigo 3º, inciso 10, que a gente leu. A letra B é o artigo 3º, parágrafo único. Letra C é o artigo 8º, parágrafo 3º. A letra D, tanto o artigo 3º, inciso 6, quanto o artigo 9º, nos trazem essa previsão de provimento por concurso. E aí, a letra E está no artigo 10, parágrafo 5º. Essa eu acho que cortou, né? O texto é bem grande. Talvez fique meio ruim para vocês lerem, então eu vou ler com vocês, tá? Sabemos que a Lei Federal 11.091, de 2 de janeiro de 2005, ó, acertaram já a data da lei, dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação
no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e dá outras providências. Dentre outras especificidades, a gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. A investidura em cada cargo condicionada à indicação política, qualidade no ambiente de trabalho, dentre outras disponíveis no artigo 3º da própria lei. Essa aqui estavam de sacanagem, né? Então, investidura em cada cargo condicionada à aprovação no concurso público, né? Letra B. Garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e geral, nesta incluída a educação formal, a avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários, dentre outras disponíveis no artigo 3º da própria lei. Essa tá bonita, né? Essa vamos deixar ela aí, né? E é o que eu falei para vocês, né? A lei traz muito conceito, e aí quando tu pega uma questão dessa aqui, né? Essa questão ela é feita só com o artigo 3º. Mas tu vai lendo e tu acaba não lembrando direito às vezes, né? C. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos pessoais. Combate ao reconhecimento do saber não instituído, então, na verdade, é o estímulo, né? Resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão, dentre outras disponíveis no artigo 3º da própria lei. Letra D. Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação, o pessoal está falando de, e assistência, respeitando o espectro político do governo federal. Aqui não dá, né? Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino, entre outras disponíveis no artigo 3º da própria lei. E a alternativa E, dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes, desvinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições, quando este se opor diretamente ao MEC. Eles tentam dar uma consertada, né? Mas é vinculação ao planejamento estratégico, dentre outras disponíveis. Então, de fato, é a nossa alternativa bonitinha ali. A letra B. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, a indicação política, né, é o que tá errado. A letra B tá certinha, tá lá no artigo 3º. A alternativa C não são os objetivos pessoais e também não há o combate ao reconhecimento do saber. O pessoal está falando que não tem como ler. Essa questão ela é meio grande, né? Ela ficou ruim de formatar aqui. Aqui a gente está conseguindo ler, mas ficou meio ruim para o online. Mas depois o material ele fica disponível para vocês e o material tá certinho. Questão 7. Opa, desculpem. Deve ser o sinal da internet. Pode ser também. Então, a gente tem um tempinho e aí eu vou ingressar nessa parte aqui com vocês do artigo 9º e dos seguintes, que são partes que mudaram bastante. E aí depois, na outra aula, a gente retoma daqui e segue até o final da lei, tá? Então, o capítulo 5, ele vai nos falar do ingresso no cargo.
e das formas de desenvolvimento. Artigo 9º. O ingresso nos cargos do plano de carreira ocorrerá no padrão inicial do respectivo nível de classificação, aquilo que a gente tinha conversado, né? Começa no piso, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observados os requisitos de ingresso estabelecidos no anexo 2. Então, fiquem atentos, né? Concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. O concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, bem como incluir cursos de formação, conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos da escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. E aí vem o artigo 10. Aqui eu peço que vocês tenham bastante cuidado. Esse artigo 10 ele segue existindo na lei, né? Ele não foi revogado, mas na verdade ele foi substituído. Então o texto dele segue lá na lei, eu vou ler ele aqui com vocês, a gente vai conversar sobre isso, mas não é mais assim a progressão, tá? Ela segue existindo na lei, a gente vai falar. Acredito que não vão cobrar, tá? Mas ele foi substituído por outro artigo. Então, eu vou passar aqui, não vou dar muita atenção, e aí depois, quando no artigo que traz a progressão como ela ocorre, hoje em dia, de fato, a gente fala melhor. Então, antes de 2025, tá? O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Essa aqui, ela segue com o mesmo nome, essa aqui mudou de nome. E o prazo das duas mudou. Então, isso era antes de 2025. E já foi cobrado, inclusive, né, pelo Instituto Axis. A progressão por capacitação profissional era a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses nos termos da tabela constante do anexo 3, tá? Isso aqui segue na lei, mas não existe mais, tá? A progressão por capacitação, ela mudou de nome e ela mudou de período. Agora é a cada 5 anos. O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento, na mesma posição relativa à que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. Isso é meio chato lendo na lei, mas é aquilo que eu tinha falado para vocês. São as colunas. Aqui a gente tem os padrões. E aqui os níveis de capacitação. Então o servidor ele vai entrando aqui, aí ele pula para cá, e aí quando ele se capacita, ele muda de nível de capacitação. E aí o P3 dele vai estar mais embaixo, tá? Basicamente é isso que esse parágrafo 3º está trazendo. E aí no cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aula. Então, aqui também é bem confuso, né? Mas a progressão, a aceleração da progressão por capacitação, o servidor tem que cumprir um determinado número de horas de cursos que sejam relativos ao ambiente organizacional dele. Esses cursos, eles não podem ser
inferior a 20 horas aula. Então não pode ser vários cursinhos pequenininhos, né? 5, 6, 8 horas. Tem que ser pelo menos 20 horas. E aí cada nível de capacitação, ele demanda um número de horas de capacitação para o servidor poder avançar. E aí, o que pode ocorrer, né, que é essa hipótese do parágrafo 4º, é de pedir, por exemplo, 60 horas de capacitação e aí o servidor fechou 80. Essas 20 horas a mais ele consegue aproveitar depois na próxima capacitação. Então, se a próxima capacitação pedir 80 horas dele, ele já vai ter 20, precisa cumprir mais 60. E aí, essa aqui é a questão que o Instituto Access já cobrou sobre esse tema. De novo, é uma questão de 2024. Então, ela fala do que ocorria antes de 2025, não é mais o que acontece, tá? Mas, em relação à progressão funcional prevista na Lei 11.091, analise as afirmativas a seguir. Então, progressão por capacitação é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificado em programa de capacitação, compatível com o cargo, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses. Isso aqui estava correto, não é mais esse período, tá? Mas estava correto. A progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 3 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Isso aqui estava errado, mudou hoje em dia, mas também não está certo hoje em dia, então isso aqui estava sempre errado, tá? Era a cada 18 meses antes, então as duas tinham o mesmo período, hoje em dia é a cada 12 meses. E a 3, o servidor que fizer jus à progressão por capacitação será posicionado no nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento, na mesma posição relativa à que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. Essa também estava correta, né? É o texto que eu tinha lido para vocês, então o gabarito era letra B. Apenas afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Então, o parágrafo 5º daquele mesmo artigo que a gente estava conversando. Isso aqui é bem importante, bem cobrado, tá? Mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação. Aquilo que eu tinha falado para vocês. Entrou no nível D, vai até o final no nível de classificação D. Vai se capacitar, vai progredir, vai mudar o padrão de vencimento, vai ganhar mais, mas vai seguir no nível D. Não vai mudar o nível da classificação D. Para fins de aplicação no disposto do parágrafo 1º deste artigo, vamos ver o que era. É a progressão por capacitação. Aos titulares de cargos de nível E, a conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular de disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor, em cursos de mestrado e doutorado, reconhecidos pelo MEC, desde que devidamente comprovada, poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão, conforme disciplinado em ato do Ministro do Estado da Educação. Então, o servidor do nível de classificação E, né, ele já tem um nível superior, então, se ele estivesse cursando um mestrado, um doutorado, ele poderia aproveitar determinadas disciplinas, né, como capacitação. De novo, essa progressão mudou, né? Então isso aqui era antes de 2025.
A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação do desempenho. Então, aqui é uma possibilidade bem interessante da carreira. Aqueles que têm interesse em se qualificar, né? É possível se afastar para fazer o curso de mestrado e doutorado, tendo esse resultado favorável na avaliação. Os critérios básicos para a liberação a que se refere o parágrafo 7º serão estabelecidos em portaria conjunta do Ministro do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Ricardo, não está atualizado o material? Está atualizado, Ricardo. É que esse artigo 10 aqui, este aqui, ele não foi revogado pela Lei 15.141, que é a lei do ano passado que alterou essa lei. Foram acrescentados novos artigos, que a gente vai falar na próxima aula. Tem agora o artigo 10A, o artigo 10B, o artigo 10C, que falam sobre as novas progressões. Então, essas progressões elas seguem existindo na letra da lei, então estão lá, mas elas foram substituídas. Não é mais assim que ocorre. Na prática não é assim, e eu acredito que essa parte aqui, como é antiga, né, ela não vai ser cobrada, mas como está na lei eu estou falando para vocês, e como já foi cobrado pela banca de vocês, eu trouxe para vocês também. Então, vamos fazer uma questãozinha. Uma não, né? Questão 8, vamos chegar até a 10 para finalizar. Questão do ano passado, da URGS. Voltando lá para o artigo 3º do plano de carreira, então. Conforme o artigo 3º do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, constam entre os princípios e diretrizes da gestão dos cargos, do processo de trabalho, do saber não instituído e ao planejamento estratégico. Então, qualidade do processo de trabalho, reconhecimento do saber não instituído e integração ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional. A integração não, né? Qualidade do processo de trabalho. O pessoal está respondendo ali. Reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional. E vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Então, esse aí é o nosso gabarito, né? A alternativa C traz a qualidade também, que está correta, mas incorporação do saber não, e vinculação ao planejamento está correto. E aí a D e a E já erram na saída, né? Transparência do processo de trabalho, não. Reconhecimento aqui está correto, vinculação também. E aqui, essa está toda errada, né? Então, gabarito letra B. Aí nós temos o artigo 3º, incisos 3, 4 e 5. Foi cobrado na URGS no ano passado. No cargo de assistente à administração, inclusive. Matheus falou D. Não, a D, Matheus, está errada. A transparência aqui no início, ó, é a qualidade do processo de trabalho. Ah, beleza. Então, questão 9, então. Questão em concurso do IFSUL de Minas Gerais. Questão boba, hein? Maria, servidora federal concursada do quadro técnico administrativo do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, desconhece a legislação referente ao plano de carreira da categoria.
João, seu colega de setor, explicou-lhe que, com base no que dispõe a Lei 11.091 e suas alterações, os cargos que compõem o plano de carreira estão organizados em 5 níveis de classificação, né? Essa aí... Essa tava boa, né? Então, tá lá no artigo 7º da lei, gabarito da questão. E aí, para fechar a questão dessa. Questão também do cargo de assistente, ó. Define a Lei Federal 11.091, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao MEC, e dá outras providências, que o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. A partir dessa afirmação, assinalamos corretamente apenas o contido em. Então, buscamos a alternativa correta. Fazer com vocês para a gente finalizar. Eu vou pular. Alternativa B. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará imediata mudança do nível de classificação. Não acarretará. Lembrem, entrou no D, vai no D. Servidor que fizer jus à progressão por capacitação será posicionado no nível de capacitação e classificação subsequente. Não, nível de classificação não muda. É defeso o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão no interstício do nível anterior. Então, não é defeso, tá? Defeso é proibido, né? Não sei se vocês estão familiarizados com isso. Não é proibido, é permitido. Para fins de aceleração da progressão por capacitação, essa questão ela está misturando, né, esse conceito que é o novo com o conceito antigo. Para fins de aceleração da progressão por capacitação, cada evento de capacitação deverá ser computado uma única vez, sim, e apenas se ficar comprovada a relação direta com a função exercida pelo servidor. Aqui que não, né? Então, o gabarito é a letra A. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação do desempenho. É o texto do artigo 9º, parágrafo 7º, né? E aqui, então, artigo 9º, parágrafo 5º, era a mudança do nível de classificação, que estava incorreto. Aqui é o texto do artigo 9º, parágrafo 3º, também a classificação não muda. Aqui é o artigo 9º, parágrafo 4º, não é defeso, é permitido. E aqui na alternativa E é o artigo novo, que a gente conversa na próxima aula, o artigo 10b, no seu parágrafo 5º. Fechamos, pessoal. Era isso por agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que queiram conversar, se não, nos vemos.